Fala pessoal, Eduardo Fernandes aqui, tranquilo? Bom, trazendo mais um vídeo aqui para a gente, para a comunidade, sobre Power Platforms, sobre SharePoint. No vídeo de hoje eu vou trazer uma alternativa para a gente, para quando a gente desenvolve nossos aplicativos, a gente precisa migrar, a gente cria na Solution, né, obviamente, como uma melhor prática, e a gente precisa migrar esse ambiente, esse aplicativo para um outro ambiente. Quando a gente está trabalhando com Dataverse, essa transferência, né, da solution de um ambiente para o outro, ele é muito tranquilo porque as tabelas ficam todas dentro da solution. Então, é tranquilo porque quando a gente faz o import e o export da solution, né, ou melhor, o export e o import da solution de um ambiente para o outro, ele leva toda a estrutura de tabelas do Dataverse para o ambiente novo. Então, fica muito tranquilo essa migração. Agora, como a gente sabe, aqui no Brasil, pelo menos, a grande maioria das pessoas utilizam SharePoint como base de dados, isso pode não ser tão simples assim de ser feito, né? Então, se a gente seguir as melhores práticas, tendo um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção, a gente sabe que isso pode ser muito complicado, principalmente porque enquanto a gente está desenvolvendo, a gente tem N estruturas e a gente pode criar N listas com colunas diferentes e também essas listas muitas vezes são criadas por outras pessoas, né? Podem ser criadas por outras pessoas. E eu já tive problemas, por exemplo, trabalhar em projetos onde outras pessoas criaram as listas para mim e criaram numa forma diferente daquela que eu estou acostumado a criar. E aí, quando eu fui replicar essa estrutura para um ambiente de homologação, por exemplo, eu acabei criando do meu jeito e tive um problema ali na forma como foi criada, né, a nomenclatura das colunas. Não somente o display name. O display name, na verdade, é até o menor dos problemas. O problema maior mesmo é quando é com relação ao nome interno da coluna, né? Então, a gente sabe que o SharePoint ele tem um nome interno da coluna e tem o display name. O nome interno da coluna é aquele nome, o primeiro nome que você deu quando você criou a coluna. Então, assim que você cria a coluna, aquele primeiro nome que você coloca na criação da coluna é o nome interno da coluna e, consequentemente, também o display name. O display name você pode mudar depois, mas o nome interno ele é imutável. Então, se você criar de uma forma inadequada, com acentuação, com espaços, ele vai colocar uma série de caracteres esquisitos ali, né? Um porcentagem 20 nos espaços e tudo mais. Alguns acentos ele vai comer, né, a vogal, por exemplo, e aí o nome da coluna, o nome interno da coluna fica bem prejudicado, fica bem complicado e na hora de se desenvolver, muitas vezes você pode se perder ali. Então, como padronizar, né? Como padronizar e garantir a integridade dos dados em diferentes ambientes quando trabalhando dentro do SharePoint, tá? É isso que eu vim apresentar para vocês, uma estrutura, né? Uma ideia de estrutura, uma ideia de arquitetura que eu acho que é interessante e que seria muito bom da gente utilizar nos nossos projetos, tá? Bom, aqui vocês estão vendo já minha tela está num ambiente, né, da empresa, tá? Um ambiente de desenvolvimento. E aqui eu estou com uma solution aberta. Na verdade, a gente nem vai falar muito sobre Power Apps hoje, tá? A gente vai falar mais sobre SharePoint mesmo, porque é um recurso do SharePoint que eu vou apresentar para vocês. Mas, enfim, a gente está aqui na solution, já criei essa solution aqui de teste, tá? E o certo é a gente criar as variáveis de ambiente, né? Então, na hora que a gente for criar as variáveis de ambiente, a gente coloca aqui, por exemplo, cria uma variável de ambiente para a fonte de dados, né, que no caso é o SharePoint. A gente então define qual é o parâmetro, se é o site ou a lista, para a gente deixar tudo parametrizado dentro da nossa aplicação, para que a aplicação não faça uma referência direta a uma lista ou a um site criado, né, para que a gente possa fazer uma referência àquilo, ou seja, quando eu exportar de um lado, exportar essa solution daqui do meu ambiente de desenvolvimento e importar ela no meu ambiente de homologação ou no meu ambiente de produção, eu atualizo somente essas referências. Se eu colocar
na mão esses apontamentos dentro da aplicação. Se eu não fizer por aqui, pelas variáveis de ambiente, eu vou ter problemas na hora de eu migrar as minhas aplicações, tá? Então, só fazendo um apanhado geral aqui, eu não vou falar muito sobre isso, tá? Mas enfim, essa parte aqui ela não muda, ela continua do mesmo jeito. Então a gente configura aqui as variáveis de ambiente para o ambiente em questão, no nosso caso aqui é o ambiente de desenvolvimento, tá? Não vou mexer muito nisso aqui agora. E vou apresentar para vocês agora a parte do SharePoint. Na parte do SharePoint, tem duas formas da gente fazer o que eu vou apresentar. Uma delas é pelo centro de administração. Então, aqui está o centro de administração do SharePoint, tá? Caso você não saiba chegar lá, você tem como ir pela administração da Microsoft, admin.microsoft.com. Aí você se loga, você vai entrar no console de administração da tua empresa, do teu tenant. Ou então, e aí a gente chega, através desse painel de administração do Office 365, a gente chega na administração do produto do SharePoint, né? Ou então você pode aqui colocar o seu tenant, o nome do seu tenant, no meu caso aqui é Consult Cloud, -admin.sharepoint.com, que a gente chega na administração do SharePoint, tá? Então, essas duas formas aí de chegar nesse painel, tá? Eu criei aqui um site qualquer, tá, para a gente aqui. E uma das formas da gente poder trabalhar dessa estrutura, nessa arquitetura que eu estou sugerindo, está aqui nessa guia de serviços de conteúdo. Se a gente expandir, vocês vão ver que tem repositório de termos. Depois eu posso até gravar um vídeo sobre isso. Vai trabalhar com metadados gerenciados, um conceito de SharePoint que é bem interessante também, principalmente para trabalhar com taxonomia, essas coisas assim, classificação, tagueamento de arquivos e itens de lista. E a gente tem galerias de tipos de conteúdo, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Hoje a gente vai trabalhar com tipos de conteúdo. O que são tipos de conteúdo, tá? Imagina que você tem um formulário, você tem que preencher dados para um determinado formulário. Esse formulário, digamos assim, é um formulário de cadastro de funcionários. Esse formulário tem N campos, né? Tem nome, tem CPF, pode ter telefone, endereço, enfim, quantos campos você quiser colocar, tá? Você pode criar as colunas e você coloca essas colunas que você criou, nome, CPF, data de nascimento, endereço. Essas colunas você pode colocar elas dentro de uma caixa, entre aspas, né? Dentro de uma caixa e dizer, olha, essa caixa aqui contendo todas essas colunas, ela é uma caixa, um container da lista de funcionários. Então eu posso reutilizar essa caixa em outros locais da minha aplicação, em outros sites SharePoint, por exemplo. Então, isso é um tipo de conteúdo, ou seja, tipo de conteúdo de funcionário, né? Da lista de funcionários. Ou seja, aquele meu formulário, aquela caixinha, aquele tipo de conteúdo, ele contém todos os dados necessários, todas as colunas necessárias para eu implementar um formulário, os campos necessários do formulário do cadastro de funcionários, tá? E aí eu posso variar conforme eu desejar. Não vou entrar tão a fundo assim nesse conceito também, tá? A ideia desse vídeo é mais mostrar a proposta de estrutura de arquitetura para vocês, tá? Então, vamos nessa pegada do cadastro de funcionários. Eu tenho um site aqui, como eu sei também que muita gente não vai ter acesso a esse painel de administração do SharePoint, eu vou mostrar para vocês como fazer, o que a gente pretende fazer dentro do site. Para isso, eu preciso que vocês tenham um site, né? Um site de equipe mesmo, pode ser um site de equipe, e que vocês sejam pelo menos proprietários desse site, para a gente conseguir acessar as configurações dele, tá? Então, aqui eu tenho um site, beleza? Tem um site aqui, deixa eu até dar um refresh, que eu estava fazendo alguns testes antes. Tem um site, o site está vazio, tá? No momento. Aqui a gente não tem nada, tá? E aí você imagina, por exemplo, que a gente vai ter, esse site aqui é o site do meu projeto, e eu preciso ter um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. Vou pular aqui um ambiente de homologação, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui, eu posso criar dois subsites. Eu tenho um site
padrão, né, um site da minha aplicação, e eu posso dividir cada ambiente meu em subsites. Né? Acho que isso é legal para a gente segregar o permissionamento, para a gente separar as permissões. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um novo subsite. Vou chamar ele de produção. E aí a URL aqui eu vou tomar o cuidado para não colocar acentos e nem caracteres estranhos, né? Caracteres especiais. Aqui eu não vou me ligar muito nisso, vou deixar site de equipe, permissões do usuário, vou manter a mesma, vou manter tudo o mesmo, vou mandar criar. Então estou criando aqui um site que vai servir como um site de produção, tá? da minha aplicação. Então, está criado aqui o site. Deixa eu duplicar essa guia e deixar ele aberto aqui. Agora eu vou voltar aqui, eu vou voltar um nível e vou entrar no meu SitePy. Esse SitePy que a gente criou lá no centro de administração do SharePoint, a gente chama de Site Collection. Site Collection por quê? Porque ele pode armazenar, ele é um site raiz, vamos dizer assim, que ele pode armazenar N subsites dentro dele. Tá? Claro, existe uma limitação grande, mas o conceito básico do Site Collection é esse. Antigamente, nos tempos que a gente usava muito mais o SharePoint On-Premise, um Site Collection representava um outro database. Tá? Então, você tem um database separado para cada Site Collection. No SharePoint Online, acredito que seja da mesma forma, mas como a gente não tem acesso ao servidor, né, lá da Microsoft, eu não sei dizer não sei confirmar se é exatamente a mesma forma, mas acredito que seja. Bom, Site Collection, então, eu tenho um site raiz e dentro dele agora eu tenho um subsite chamado produção, onde eu vou guardar os dados de produção e aí eu vou definir as permissões específicas para produção, tá? E vou criar um outro subsite aqui que eu vou chamar de desenvolvimento. Beleza, vou copiar e colar aqui. Vou manter as mesmas configurações e vou criar. Então, aqui o que a gente está fazendo, tá? O que a gente acabou de fazer? Deixa eu dar duplicar a guia também. Vou voltar lá para o meu site raiz. O que a gente acabou de fazer? Eu tenho um site que ele vai funcionar como um concentrador, que é esse site collection, esse site raiz. Não vai ter nada nele, vai ser só uma via de acesso, não vou colocar nada nele. E eu tenho aqui, no conteúdo dele, tenho dentro dele dois subsites. Um que eu vou usar como base de dados para o meu ambiente de desenvolvimento e um outro que eu vou usar como base de dados para o meu ambiente de produção. Então, tenho essa separação aqui desses dois ambientes que, aqui no caso, eu mandei ele herdar as permissões, mas a partir do momento que eu quebrar a herança de permissionamento desses dois sites, eu vou ter como isolar esses dois sites, né? Ou seja, o subsite de desenvolvimento vai ter uma permissão, um permissionamento, e o site de produção, outro permissionamento. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas já coloquem em mente que isso é possível fazer, tá? E aí vamos lá, o que você faria aqui agora? Eu teria que fazer, pensando no SharePoint, eu teria que vir aqui no site de desenvolvimento, criar uma lista chamada funcionários. Eu não vou criar com acento, por quê? Porque, como eu falei, listas e colunas, né? Tudo aquilo que eu crio dentro do SharePoint, a maioria dos artefatos que eu crio dentro do SharePoint, ele tem um internal name e um display name, um nome interno e um nome de exibição. Se eu criar dessa forma, provavelmente lá na URL aqui em cima, que ele me mostra o caminho das coisas que eu vou desenvolvendo, dos artefatos do SharePoint, provavelmente ele vai aparecer assim, ó, funcionários, ou seja, o A que tá com acento agudo, ele vai subtrair. Então eu crio primeiro ele assim, tá? Sem acento, da forma como eu, né, da forma corrida mesmo. Depois eu venho aqui e troco. Aí o display name eu posso colocar como eu quiser. Perceba aqui em cima, ó, desenvolvimento, aqui é o meu site collection, né? Power Platform Academy.
desenvolvimento é o meu subsite, lists, que é uma lista, funcionários. Se eu tivesse colocado o acento, essa minha URL estaria assim, tá? Então, segue a dica aí, tanto para listas, bibliotecas, como também para colunas, você faz da mesma forma, tá? Cria sempre como se escreve, depois você troca o display name da coluna ou do site, ou do site também, se aplica ao site, ou então da biblioteca que você está criando. Bom, eu tenho que ter a mesma base em desenvolvimento e em produção. Então, em produção, eu tenho que vir aqui, tenho que criar a mesma lista com o mesmo nome. Deixa eu ver se eu... Não. Funcionários. Beleza. O nome das listas nem é tanto problema, porque quando a gente criar a nossa aplicação aqui na Solution, a gente vai trabalhar com variáveis de ambiente. Então, a variável de ambiente, isso aqui é legal. A variável de ambiente, eu venho aqui, eu defino a fonte de dados, né, SharePoint, site, por exemplo. Ou melhor, vou até colocar aqui lista. Eu tenho que definir aqui um site primeiro. Quando eu coloco aqui o site, eu escolho aqui o site que eu quero, a lista ele vai aparecer um nome, então eu só vou mudar o apontamento. Agora, a coluna eu não aponto em variável de ambiente. Tá? Então, a coluna, a estrutura da lista tem que ser igual. O nome até pode ser diferente, mas a estrutura de colunas e tipos de colunas, né, obviamente, tem que ser igual. Aí é que entra o nosso problema, aí que mora o nosso problema com relação à nossa estrutura de migração do SharePoint, tá? Bom, então beleza, criei as listas, agora eu preciso tratar as colunas. Se eu tiver que ficar criando coluna aqui e coluna lá, isso vai dar um trabalhão. Fora que eu tenho que criar da mesma forma a coluna que eu crio aqui, eu tenho que criar exatamente igual no outro ambiente, em desenvolvimento e em produção. Eu vou ter um trabalho duplicado, tá? Trabalho em dobro. Como que eu consigo fazer para diminuir esse trabalho? Tipos de conteúdo. Então eu venho aqui no site raiz, tá? No site pai, vamos dizer assim. Venho aqui em informações do site e navego para exibir todas as configurações do site. Aqui dentro eu tenho, como eu falei, você precisa ser proprietário do site pelo menos, tá? Então isso é importante, senão você não vai conseguir fazer. Aqui a gente tem galeria de web designer e a gente tem colunas de site e tipos de conteúdo. A gente vai trabalhar casando as duas coisas, tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho o tipo de conteúdo. O que é o tipo de conteúdo? O tipo de conteúdo é a caixa onde eu vou guardar, onde eu vou jogar as colunas que eu vou reutilizar nas minhas listas e nas minhas bibliotecas, tá? Então, se dentro do meu tipo de conteúdo eu vou colocar colunas, antes de eu criar o meu tipo de conteúdo, eu tenho que criar as colunas que vão fazer parte, que vão compor esse tipo de conteúdo. Então, eu venho aqui em coluna de site, primeiramente. Aqui eu já tenho várias, tá? É até uma boa prática que a gente reutilize. Essas colunas aqui são colunas padrão do SharePoint. Vai pensar assim, poxa, eu não criei nada ainda, já tem um monte de coisa. Sim, já tem um monte de coisa que já vem interno do SharePoint, já é padrão do SharePoint, tá? Você pode reutilizar. Eu prefiro criar as minhas próprias, mas aí vai de cada um, tá? Creio que seja até uma boa prática a gente reutilizar, buscar reutilizar as colunas, mas eu gosto de ter o meu padrão de escrever da forma como eu quero, até mesmo porque tem essa questão do nome interno e do nome e do display name. Então, pode ser que uma coisa não dê muito sentido para a outra, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma coluna. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, nome funcionário. Funcionário. Perceba que eu estou criando sem espaço e sem acento. É uma coluna do tipo texto. E aqui eu vou criar um novo grupo. Ó. Criar essa coluna do site em grupo existente? Não, eu quero um novo grupo. Aqui eu tenho vários grupos já existentes no SharePoint, padrão do SharePoint, mas eu quero criar um grupo novo. Eu quero criar aqui, por exemplo, app funcionários.
Esse grupo aqui eu não vou usar para nada, né? Só para agrupar mesmo as colunas. Então, eu não preciso me preocupar com o nome dele, tá? Com espaços ou com acentos, tá? Não tem problema. Então, eu vou criar app funcionários e vou dar OK. Deixa ele carregar. E aqui ele já fica a coluna de site. Dentro desse grupo, app funcionários, eu tenho essa coluna nome funcionário. Então, vou criar aqui mais uma coluna. CPF, vou criar do tipo texto. E aqui no grupo existente, eu vou colocar meu app funcionários, né? Eu já criei aquele grupo anteriormente. Vou dar OK. Beleza. E aí aqui eu vou colocar agora só mais uma coluna, vou colocar endereço. Vou deixar com uma linha só mesmo e vou colocar aqui app funcionários. Beleza. Esses dois aqui eu vou trocar o nome, tá? Vou botar o display name correto agora, então nome do funcionário. Se eu errar o grupo, aqui na hora de atribuir a coluna 1 grupo, eu posso trocar aqui, tá? Então, eu posso trocar o grupo caso eu queira, caso eu tenha criado no lugar errado. Troquei o nome, dou OK. Aqui ele só está me avisando que ele vai aplicar essa atualização para todas as listas que usam essa coluna de site. Isso aqui é interessante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aqui o endereço também. Endereço. Botei o cedilha agora. Deu OK. Ele está dizendo para mim que já está sendo usado. Então, eu vou botar aqui endereço do funcionário. Poderia ter reutilizado a coluna, tá, gente? Poderia ter reutilizado. Certamente aqui já existe uma coluna endereço, ó, endereço, entendeu? Mas se eu olhar aqui, ó, por que eu não gosto de utilizar? Porque endereço, se eu reutilizar essa coluna aqui, endereço, aí digamos que eu utilize ela para fazer um filter query lá no Power Automate, por exemplo. Eu tenho a minha lista, vou fazer uma consulta via HTTP, uma ação do SharePoint lá no Power Automate, para poder pegar essa coluna endereço, filtrando a coluna endereço, por exemplo. O filter query do Power Automate tem que ser feito com o nome interno da coluna. Se eu jogar endereço, ele não vai achar nada. Qual é o nome interno? Se fosse eu que tivesse criado, eu falaria que o nome interno é endereco, tá? Porque eu crio sempre sem acentos, sem caracteres especiais, sem espaço. Mas se eu reutilizar essa coluna, não é endereco, é aqui, ó. Aqui na URL field vem o nome interno, ó, é work address. Ou seja, eu nunca ia imaginar que é work address. Para eu não ter que ficar pensando muito nisso, então eu prefiro criar as minhas próprias colunas ao invés de reutilizá-las, tá? Mas aí vai de cada um. Então, botei aqui endereço do funcionário e se a gente olhar aqui o field name, né? Tá aqui, ó, na URL field, o internal name é endereco, como eu estou acostumado a criar, tá? Então, beleza, criei essas três colunas, coluna do site está show de bola. Agora a gente vai ter que criar, agora eu quero reutilizar essas colunas nas minhas listas funcionário. Então, agora eu vou colocar elas dentro da minha caixa, né, da minha lista, que eu vou reutilizar na minha lista. Então, eu vou vir aqui em tipo de conteúdo de site, e eu vou criar um novo tipo de conteúdo. Aqui, de novo, já tem alguns tipos de conteúdos criados, padrão do SharePoint, tá? Eu vou criar um novo tipo de conteúdo, um container para essas colunas que eu acabei de criar, que eu vou reutilizar. Então, eu vou criar aqui um tipo de conteúdo, vou colocar aqui app funcionário de novo, não tem problema, tá? Se é o mesmo nome, aquele nome de lá que eu coloquei era só um agrupamento, só para categorizar mesmo. Categoria, eu vou criar uma nova categoria, vou dizer que a categoria app funcionário também. E aqui, tipo de conteúdo pai, tá? Tipo de conteúdo pai é o seguinte, eu posso reaproveitar tipos de conteúdo, outros tipos de conteúdo. Imagina, por exemplo, que eu tenha, vamos dizer, uma base de pessoas, sei lá,
tá? Uma base de pessoas. Estou lembrando aqui das aulas de orientação ao objeto, né? Que tem sempre aquele exemplo de herança. É mais ou menos isso aqui, tá? Então você tem um tipo de conteúdo pessoa, que toda pessoa, vamos dizer assim, tem um nome e tem um CPF, por exemplo, tá? Ou melhor, tem um nome e tem um endereço. Nome e endereço, pronto. Agora, dependendo do tipo de pessoa, se for pessoa física ou pessoa jurídica, eu posso ter um CNPJ ou posso ter um CPF. Apesar de que todos eles têm um nome e têm um endereço. Isso é igual para todo mundo. Então, eu posso ter aqui um tipo de conteúdo pessoa, que vai ter as colunas de site, nome e endereço. E eu posso ter um outro tipo de conteúdo pessoa física e um outro tipo de conteúdo pessoa jurídica, aonde eu vou herdar a categoria pai, tipo de conteúdo pessoa, e eu vou então colocar as colunas específicas, ou seja, as colunas todas do tipo de conteúdo pessoa vão ser herdados por esse tipo de conteúdo que eu estou criando, pessoa física, pessoa jurídica. Então eu vou herdar nome e endereço e vou criar no tipo de conteúdo pessoa física a coluna CPF e vou criar no outro tipo de conteúdo pessoa jurídica o campo CNPJ. É só um exemplo, tá, gente? Isso aqui não precisa se encanar com isso, não, tá? Então, beleza. Vamos lá. Tipo de conteúdo pai, eu vou pegar tipo de conteúdo de lista, ou seja, esse tipo de conteúdo eu vou usar ele numa lista. E o tipo de conteúdo, eu não vou reaproveitar nenhum do que está aqui, eu vou reaproveitar o item. O item é o nível padrão de lista, tá? Então, eu tenho uma lista. Qual é o tipo de conteúdo padrão de uma lista? É um item. Então, tipo de conteúdo item. Vou mandar criar. Então, criei. O que ele vem por padrão aqui para mim? Coluna título. Quando eu crio uma lista, qual é a coluna que já vem padrão? Coluna título. Coluna título sempre vem, pode reparar, sempre vem coluna título. Por quê? Porque é do tipo de conteúdo item. Por trás dos panos, no SharePoint, tudo acaba em tipo de conteúdo. Tudo tem tipo de conteúdo, tá? Então, o tipo de conteúdo que eu estou reutilizando aqui é o tipo de conteúdo item. Eu não posso criar em branco um tipo de conteúdo completamente vazio. Eu sempre tenho que herdar de um tipo de conteúdo padrão do SharePoint. No nosso caso aqui, eu vou herdar o tipo de conteúdo item. Eduardo, por que eu não herdo do tipo de conteúdo de agenda? Porque vão vir todas as colunas do tipo agenda que não me interessam. Então, o mínimo necessário é o tipo de conteúdo item, é esse que eu estou herdando aqui agora. Então, beleza, feito isso, o que eu quero fazer? Eu não criei aquelas colunas lá, eu quero trazer elas aqui para dentro do meu app funcionário, do meu tipo de conteúdo app funcionário. Então, eu venho aqui em adicionar coluna de site, adicionar das colunas do site existente. Aqui na categoria, eu posso vir aqui, eu já tenho a categoria app funcionário, então vou pegar daqui. E aqui aparecem filtradas as colunas que eu criei lá na minha coluna de site, que está dentro da categoria App Funcionários. Então, eu vou pegar o nome, vou pegar o endereço e vou pegar o CPF e vou salvar. Beleza. Então, agora eu tenho um tipo de conteúdo, eu tenho uma caixa, tenho um container de colunas que definem todas as colunas necessárias para eu criar um cadastro de um funcionário. Tá? Basicamente foi isso que a gente fez aqui. E aonde eu fiz isso? Eu fiz isso no site raiz. Não fiz nada aqui em desenvolvimento, não fiz nada aqui em produção. Fiz isso no site raiz apenas, tá? Beleza. Feito isso, o que eu posso fazer agora? Agora eu preciso dizer para essa minha lista aqui que eu quero utilizar o tipo de conteúdo que eu acabei de criar. Então, eu venho aqui na minha configuração dessa lista. Cadê? Vamos lá, deixa eu ver aqui no conteúdo do site, funcionários, configurações. Beleza, deu um errinho lá, só um refresh na tela.
Aqui, por padrão, o SharePoint, ele não deixa você mexer no tipo de conteúdo. Isso vem padrão, ele vem desativado, essa gestão de tipo de conteúdo. Mas a gente pode vir aqui nas configurações avançadas da lista, que a gente pode permitir o gerenciamento de tipo de conteúdo. Eu vou colocar aqui sim, eu quero permitir o gerenciamento de tipo de conteúdo, e lá embaixo eu vou dar OK. Beleza, o que ele fez aqui para mim? Perceba que ele colocou aqui para mim, ó, tipo de conteúdo. Isso aqui não tinha antes. Então ele habilitou e olha lá o que eu falei antes. Tipo de conteúdo. Qual é o tipo de conteúdo que ele tem? Item. Que é aquele tipo de conteúdo que a gente herdou quando nós criamos o nosso tipo de conteúdo funcionário aqui, ó. Quem é o tipo de conteúdo pai? É o item. É o tipo de conteúdo chamado item, que é um tipo de conteúdo padrão do SharePoint. Agora o que eu quero fazer? Eu quero adicionar um novo. Então eu venho aqui, adiciono um novo. Eu tenho os grupos, aqui eu tenho o grupo app funcionário e eu quero adicionar o tipo de conteúdo app funcionário. Eu vou dar OK. Perceba o que ele fez aqui para mim. Ele trouxe para mim todas as colunas que eu criei dentro do tipo de conteúdo. Então aqui ele me diz, ó, a coluna CPF, da onde ela vem? Ela vem do app funcionário, ela vem do tipo de conteúdo app funcionário, tá? Aqui a coluna título, ele me diz que vem do item e do app funcionário, ou seja, ele é uma coluna que está dentro desse tipo de conteúdo e dentro desse tipo de conteúdo também, é a mesma coluna. Uma coisa legal, se eu vier aqui, por exemplo, se eu estiver usando o SharePoint normal, sem ir pelo Power Apps, pelo Power Apps você não vai ver diferença nisso. Se você vier aqui em novo, você vai ver que você tem uma opção item e uma opção app funcionário. Esses são os dois tipos de conteúdo que agora você tem na lista. Antes você não tinha aqui, ó. Vim agora para o ambiente de produção. Antes você só tinha um adicionar novo item. Eu clico aqui, ele me abre um formulário com a coluna título, que é a única coisa que eu tenho, mais nada. Mas aqui, quando eu mandei permitir o tipo de gerenciamento de tipo de conteúdo e adicionei um tipo de conteúdo novo, ele me deixa escolher qual tipo de conteúdo eu quero criar. Se eu clicar aqui em item, aparece um formulário que é o tipo de conteúdo item. Se eu clicar em funcionário, ele já me traz o formulário com os campos próprios desse tipo de conteúdo. Percebem como é interessante você trabalhar com esse tipo de conteúdo? Se você estiver usando SharePoint puro, você pode brincar com essas opções também e você categorizar aqui dentro do teu formulário padrão mesmo. No Power Apps isso não faz diferença, você não vai ver essa separação, tá? Então nem precisa se preocupar com isso. Bom, mas vamos ao que interessa. Agora eu tenho aqui. Pô, Eduardo, eu não queria que isso aqui ficasse aparecendo. O que eu posso fazer? Eu gosto de fazer isso aqui, tá? Venho aqui em configuração da lista. Eu venho aqui em alterar a ordem dos botões. Aqui eu posso alterar a ordem, ou seja, app funcionário aparecer em cima e item embaixo, ou eu posso dizer que eu não quero que item apareça. Eu não quero que o usuário preencha somente a coluna título, que é o que eu tenho no tipo de conteúdo item. Eu quero que ele preencha o formulário do app funcionário completo. Não quero dar a ele a opção de preencher somente o item. Então eu desmarco aqui, digo que ele não vai ficar visível, dou OK. E aí aqui na minha lista, ele aparece somente o app funcionário. Não tem a outra opção para ele selecionar, tá? Então, beleza. Agora eu preciso fazer essa mesma coisa aqui no meu produção, tá? Então, meu ambiente de produção tem a minha lista de funcionários, eu venho aqui, configurações da lista. De novo, deu aquele errinho, né, da visualização. Deixa eu ver aqui em conteúdo do site. Configurações. Configurações avançadas. Permitir gerenciamento de conteúdo, sim. Dou o OK lá embaixo. Ele habilita aqui para mim, beleza? Vou adicionar a partir de tipos de conteúdo de site existentes.
Vou selecionar aqui tipo de conteúdo funcionário. Beleza, vou dar OK. E vou remover a opção do item daqui. Vou desabilitar aqui o visível, vou dar OK. Beleza, ótimo. Pronto. Então, agora eu estou com duas listas iguais, tá? Estou com duas listas que estão configuradas com os mesmos campos, da mesma forma. Deixa eu vir aqui na configuração do site de desenvolvimento, configuração do site de produção. Então, as duas estão, estou clicando em uma e em outra, estão exatamente da mesma forma, tá? Eduardo, aí beleza, eu vou configurar aqui, né, agora a minha referência de conexão, né, se a minha solution aqui, referência de conexão não, perdão, minha variável de ambiente, vou configurar minha variável de ambiente apontando para o ambiente de desenvolvimento, eu estou no ambiente de desenvolvimento, então eu vou apontar para o site de desenvolvimento e vou apontar para a lista de funcionários que está no meu site de desenvolvimento. Joia. Quando eu exportar essa solution, eu importar lá, eu vou atualizar a variável de ambiente para o endereço de produção e a referência também da variável de ambiente para a lista de funcionários. E o teu app não vai ter problemas porque as colunas você garante que as colunas estão criadas exatamente da mesma forma, com os mesmos tipos, os mesmos valores, tudo igual. Eduardo, surgiu a necessidade agora de eu adicionar a coluna de data de nascimento, tá? Eu vou ter que ter o trabalho de vir nas duas listas e criar essas colunas nas duas listas. Não é tão trabalhoso assim você criar uma coluna? Não, de fato não é, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Imagina que você tenha que fazer isso para uma lista, sei lá, com 10 colunas, tá? Que eu tenha que alterar o tipo de uma coluna, por exemplo. Endereço é texto com uma linha, eu quero que ela agora seja texto com várias linhas. Eu vou ter que ir site em site, e aqui eu estou dando o exemplo de um ambiente, um site de desenvolvimento e um site de produção. Estou pulando o site de homologação, que a gente deveria ter, né, só para fins de praticidade mesmo, mas eu teria mais um site para eu fazer isso. Como eu estou usando tipos de conteúdo, eu consigo padronizar isso. Então, o que eu faço? Preciso adicionar uma coluna aqui? Show de bola. Venho aqui no meu tipo de conteúdo, e aí eu vou voltar lá no começo do site raiz, só para a gente relembrar onde fica. Então, eu venho aqui na engrenagem de configurações, informações do site, exibir todas as configurações do site. Como é uma coluna nova, como eu falei, eu gosto de criar as minhas próprias colunas, eu vou vir aqui em colunas de site. Deixa eu ver se não tem nenhuma data de nascimento aqui. Data de... Não tem nenhuma coluna chamada data de nascimento. Então, eu vou criar aqui, criar data nascimento, tipo data. Deixa eu atualizar a tela. Vou colocar no meu grupo de colunas de app funcionários e vou dar OK. Vou mudar aqui agora a data de nascimento para data de nascimento, para a gente manter aqui bonitinho a exibição. Ele vai me dizer que vai atualizar todas as listas que usam essa coluna. Show de bola, é isso que eu quero. Mas veja, até aqui não mudou nada, porque eu estou criando somente a coluna de site, tá? Aqui, se eu ver na minha lista de funcionários, não mudou nada, não tenho coluna data de nascimento. Por quê? Porque essa coluna de site ainda não está no meu tipo de conteúdo app funcionário. Criei a coluna agora. Vou vir aqui em configurações do site, de novo, tipos de conteúdo. Venho aqui no meu app funcionário. Vou adicionar uma coluna de site e vou colocar adicionar das colunas do site existente. Eu vou vir aqui em app funcionários. Ele aparece aqui a única coluna dessa categoria que eu ainda não selecionei. Vou adicionar ela e vou salvar. Aqui eu acabei não mostrando para vocês, mas quando a gente vem aqui, você tem que deixar isso aqui marcado, tá? Atualizar listas de sites e listas, ou seja,
que é para ele forçar que, quando eu adicionar essa coluna nesse tipo de conteúdo, atualize para todos os tipos de conteúdo que estiverem sendo consumidos, que estiverem consumindo esse tipo de conteúdo. Atualize todos os sites, todas as listas que estiverem consumindo esse tipo de conteúdo. Beleza. O que eu espero agora? Eu espero que na minha lista de desenvolvimento e na minha lista de produção apareça a coluna data de nascimento aqui. Então eu vou atualizar a tela. Aqui já apareceu a data de nascimento vindo do app funcionário e aqui vou atualizar. Também já apareceu data de nascimento vindo do app funcionário, tá? Com isso, gente, eu vou garantir que eu tenho sempre um espelho exatamente igual das minhas listas em um ambiente e em outro, desde que eu esteja utilizando o mesmo tipo de conteúdo, tá? E aqui fica uma ideia, também uma sugestão de estrutura para vocês, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com SharePoint na granularidade de permissionamento mais elevada. Eu não gosto de granular muito o permissionamento do SharePoint. Poderia estar tudo dentro de um mesmo site, né? E eu dar permissão para um ambiente de desenvolvimento e de produção com listas duplicadas, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de granular pouco, eu não gosto de granular muito o permissionamento porque dificulta um pouco a gestão. Então, eu posso vir aqui nesse site de produção, venho aqui em permissões de site, configurar permissões avançadas, e eu posso parar de herdar as permissões. Quando eu mando parar de herdar as permissões, ele vai cortar esse link entre as permissões do filho, do site produção, e do site pai, que é o Power Platform Academy. Tá? Ele vai cortar esse vínculo de permissionamento. Ele vai manter aqui os grupos que já existem, né? Mas eu posso criar grupos novos que vão ser específicos para o ambiente de produção. Então, aí eu controlo o acesso a um ambiente e outro de acordo com o que eu estiver planejando. E aí agora eu posso simplesmente configurar as minhas variáveis de ambiente da minha solution aqui no ambiente de desenvolvimento, apontando para o site de desenvolvimento, e posso só atualizar a variável de ambiente no meu ambiente de produção, quando eu migrar para lá, apontando para o site, para o subsite de produção. Porque eu tenho a garantia, por conta dos tipos de conteúdo que a gente acabou de aprender a criar, eu tenho a garantia de que essas colunas vão estar configuradas da mesma forma em ambos os ambientes, tá? Então, é isso, pessoal. Se esse conteúdo aí te ajudou de alguma forma, deixa o teu like aí, dá o teu joinha, né? E compartilha para que esse vídeo alcance também mais pessoas, tá bom? Forte abraço.